Vai ser abaixo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos pedir a proteção aos nossos irmãos, a sabedoria, para que possamos iniciar nosso trabalho na noite de hoje. Nossos anjos, guardiões, os irmãos, protetores desta casa, Deus, em sua infinita luz e misericórdia, possa assim nos proteger, nos iluminar, para que possamos sair daqui com o aprendizado e assim poder praticá-lo. Deus nos proteja, fortaleça esta casa, cada trabalhador, purifique a água para que ela sirva como beber de bálsamo para o nosso espírito e o nosso corpo, e assim, com a certeza da presença de Jesus entre nós, fazemos a prece e seguimos em Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Porque o reino, o poder e a glória. Boa noite, irmãos. Boa noite, né? Boa noite. Pode, vai a gente começa. Mais uma noite de aprendizagem, né? De alegria, diante da nossa alegria, diante, né, do aprendizado que teremos na noite de hoje. Nossa palestra seria iniciada, né, desenvolvida por nosso expositor Luiz Felipe, mas infelizmente, por motivos pessoais, ele não pôde estar. Mas o trabalho não pode parar, a doutrina precisa continuar, né? Nós estamos aqui com o nosso expositor, trabalhador da Seara, Cristo Paz e Caridade, Diógenes, né? Presente aqui para desenvolver o trabalho. E a doutrina não pode parar. Os recadinhos, a maioria já conhecem, já sabe que é o alimento não perecível e as roupas em estados bons que a gente possa passar, né, para pessoas necessitadas que batem na nossa casa. Vamos fazer a leitura do Evangelho, um trechinho, para depois iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque, depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo,
trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento, porque estão livres, velam sobre os que estão cativos, os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número iluminado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. E aí a gente, é um trecho um pouco longo, a gente vai parar aqui nesse parágrafo, mas que a gente pode dar a continuação, né? Continuidade, lendo em casa, o capítulo 4, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Fica aqui o início do nosso trabalho com o nosso irmão Edson, que é um trabalho que o Espírito nos fortalece. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Conhecê-los, ainda não os conheço muito bem. São pessoas que não acreditam quando o que eu vi de óbvio, vocês vão surpreender, viu? Da constelação de lá. Vocês vão entender. Sejamos todos bem-vindos às nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. Como já fora dito pela nossa irmã Lídia, a dificuldade que o nosso irmão Luiz Felipe, o convidado da noite, teve de se deslocar hoje por motivo de trabalho, de chuva e tudo. Ele garantiu que só vai estar mais ou menos livre para dia de quarta-feira, a partir do dia 25 de julho em diante. Então a nossa palestra segue. Alguém tem que fazer. Nossa próxima palestra, que seria a minha, na realidade, dia 24, né? O tema obsessão complexa vai ficar para a nossa irmã Tânia Menezes, do projeto, que já confirmou que dia 24 vai estar aqui conosco. Então eu vou fazer hoje e ela fará dia 24. E assim sucessivamente. Para percebermos a dificuldade que você tem hoje do expositor espírita, do deslocamento, das pessoas de fora que estudam, que já têm um trabalho fundamentado e vêm aqui apresentar, né? Então, a casa precisa apresentar o trabalho. E hoje nós vamos seguir o tema Jesus e a Revolução, né? Que está na obra A Missão de Jesus na Terra, dando continuidade assim à proposta da noite de hoje. Sejamos bem-vindos, peçamos aos Espíritos amigos que nos envolva nos eflúvios benéficos e salutares. A doutrinária é um tratamento coletivo, onde espíritos encarnados e desencarnados são conduzidos para este ambiente, para receber as mesmas emanações, os mesmos cuidados, encontrar os seus afetos, desafetos, e eles afirmam que muitos nós são desatados durante o período da ação doutrinária. E hoje nós vamos falar dele. Ele é a essência de tudo, né? Bem, a doutrina espírita, né, sem Jesus, ela deixa praticamente de existir como uma doutrina com seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, e passa a ser uma filosofia como as muitas existentes que nós já conhecemos. E tendo Jesus como precursor do Espiritismo, nós vamos entender o porquê. Venha, pode sentar aqui, amigo. Porque Jesus é a revolução, sendo ele o maior
terapêutica que a humanidade já teve o prazer de receber aqui no planeta Terra. Falamos muito de Jesus, dizemos que acreditamos em Jesus, mas só entendemos Jesus pela ótica das religiões, como eles são trazidos e apresentados para nós. Não é bem assim. Jesus é o Espírito de maior envergadura que já pisou o planeta Terra fisicamente. Há 4,5 bilhões de anos recebia Jesus o meteorito expelido da nebulosa solar para, junto com os arquitetos siderais, segundo Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, formatar este planeta que hoje nós conhecemos como Terra. E 900 anos gravitaria Jesus em torno do planeta Terra, 900 anos, antes de pisar nele fisicamente, adequando assim o seu fator perispiritual, o seu fator energético, para poder ter condições de agregar a matéria ainda grosseira do orbe e transitar pelo curto período de 33 anos na vida física aqui entre nós e deixar este legado extraordinário que já vai aí para 2026 anos da sua pisada fisicamente aqui na Terra entre nós. Ele comanda, é o governador espiritual da Terra. E para os que dizem que Jesus vai voltar, Jesus nunca saiu da Terra. O seu governador continua presidindo os destinos do homem, tentando levá-lo para o caminho da sua regeneração, da sua evolução. Então, falar de Jesus, a sua missão na Terra. Ele não veio aqui fundar nenhuma religião no sentido tradicional, até porque a religião já existia na época. Ele vem aqui trazer um modo de vida, um modelo socio-moral de existência para tornar os indivíduos mais conscientes, mais sadios da sua realidade espiritual, como filho de Deus que ignorávamos na época. Encontra uma terra crestada, ressequida de valores éticos e morais, aonde simplesmente o direito da força imperava entre nós. É preciso que isso fique claro. E os valores trazidos pela lei de Deus, que é a lei causal, a lei de causa e efeito, a lei da justa distribuição, a lei do cada um segundo as suas obras e o seu merecimento, que desconhecíamos naquela época. Uma sociedade truculenta, guerreira, imoral, desconhecia os valores do espírito. A vida humana não tinha o valor que tentamos dar hoje, porque também ainda não tem ainda, porque nos matamos todos os dias, fazemos guerra ainda, não tínhamos sequer o conhecimento da higiene íntima. Então Jesus vem trazer valores que o mundo desconhecia. E quando teve a oportunidade de conhecer, rejeitou. Então Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importa o revestimento, a aparência com que se lhes apresentava as pessoas. Ele não estava preocupado com a sua vestimenta exterior, o seu status social, se você era imperador, se era rei, se era... Não, ele não estava preocupado com a personalidade, mas com a individualidade do ser. Ou esta se referiu às suas doenças, aos seus conhecimentos. Então é preciso compreender o que realmente Jesus veio fazer na Terra. E ele chega no momento, depois de 900 anos, adequando o seu campo energético, o seu perispírito,
No momento que a gente apresentava já as mínimas condições psicológicas de receber a sua mensagem direta, porque antes ele já havia mandado vários dos seus mensageiros. Sócrates, Krishnas e por aí vai. Buda, tá? O próprio Moisés, que foi enviado dele primeiro, tendo Moisés como primeiro legislador, para trabalhar a ideia do Deus único, Deus de amor, e não o Deus da guerra, o Deus raivoso, o Deus que pune, o Deus que vinga. E é justamente com ele que nós vamos ter essa oportunidade de conhecer. Então, definindo a missão de Jesus na terra, ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido, o que estava perdido. Olha só. Então, a sociedade desconhecia o Deus verdadeiro. Se quedava, ajoelhava, sacrificava, fazia oferenda aos deuses antropomórficos da época, que nenhum valor espiritual representava. Mas era ele que nós servíamos. Jesus ensinando: quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Por que ele vai lhe dar esse ensinamento? Porque naquela época os pobres, os deserdados, não eram filhos de Deus, não tinham direitos, morriam à míngua, porque eram os deserdados da espiritualidade. Os opulentos se consideravam os afortunados de Deus, do Deus da época, e o Deus verdadeiro não via dessa maneira. Jesus estabelece condições, olha bem, para quando a gente coloca aqui, as pessoas não compreendem, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E se alguém me quiser seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que eu tenho aqui? E aí nós vamos identificar qual é a sua cruz. A sua cruz pode ser a enfermidade, a sua cruz pode ser a mediunidade, a sua cruz pode ser a família, a sua cruz pode ser o compromisso com o meio que você foi chamado a reencarnar, quer seja na política, na gestão pública. Então você tem uma cruz para você carregar. Mas siga-me dentro dos valores que ele estabeleceu, da ética, do bem servir, da honestidade e tudo mais. Nos ensinou: graças dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos simples e pequeninos de coração. Porque os doutos não abraçavam a religião, os pseudo-sábios, da forma que os humildes assim abraçavam. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Isso é um espírito extraordinário. Jesus, quando chega aqui entre nós, Jesus pertencia já à escala angélica, na esfera dos espíritos amadores, aqueles que amam, porque o amor é a excelência e é o caminho do crescimento, da transformação. Bem, aí a gente se pegou muito nas curas que Jesus praticou aqui entre nós. É preciso entender que você tem as curas, tem os ditos milagres, tá? Nós vamos ver aqui o que Jesus fez para o bem da humanidade, indo de encontro ao sistema estabelecido na época. Porque quando Jesus chega aqui na terra, o templo de Jerusalém, que era a referência, era a religião da época, a terra naquela época, a Palestina, a Judéia, era dominada por Roma, pelo poderio maior da época, tinha o seu governador, que era Pôncio Pilatos, e na esfera religiosa tinha os fariseus dominando o templo, a religião no templo de Jerusalém, que já havia ali as disputas religiosas.
É nesse caldo aí que Jesus chega aqui entre nós, enfrentando as potências romanas, a força de Roma, as tricas e tricas dos próprios fariseus dentro do templo de Jerusalém, que era uma religião comercial. E Jesus vai bater de frente com este sistema, gente. Não pense que é fácil, não. Jesus enfrenta o Império Romano de um lado e a religião, que era um braço de Estado, é preciso dizer isto aqui, a religião agia como um braço de Estado, que inclusive tinha o poder de decidir quem vivia e quem morria para que eles permanecessem no poder. Eram duas famílias que viviam revezando. E ali eles eliminavam os opositores e tudo mais para que eles permanecessem gozando daquele status e das benesses que o templo de Jerusalém oferecia para esta casta de pseudo-sacerdotes, que se dizia os homens de Deus, mas que viviam nababescamente, comercializava a palavra de Deus através de recebimento, tá, de benesses, e não transferia para aqueles que precisavam do consolo e do esclarecimento da religião, como deveria fazer. E vai bater de frente, Jesus vai bater de frente com toda essa situação. Precisaria ser um espírito de alta envergadura, como ele, para poder conseguir levar essa missão a termo. Em se tratando das curas, ele fez várias. Nós temos aqui a filha de Jairo, praticamente estava morta. Você vê, ele vai aplicar, vai pegar na menina, vai aplicar um passe, ele devolve a vida. É preciso dizer que Jesus foi um dos maiores, extraordinário psicoterapeuta que nós aqui tivemos, de uma paranormalidade extraordinária. Tá? O cego de nascença, que ele vai misturar aqui o lodo, o pó da terra com a saliva e vai esfregar nos olhos dele e vai mandar lavar no tanque de Siloé para poder ele voltar a ver. O que isso quer dizer para nós? A força magnética de Jesus está aqui, mas é este mesmo fluido em menor proporção de intensidade, porque está longe da gente aqui querer se comparar com a força e a evolução espiritual de Jesus, mas é este mesmo fluido magnético que nós utilizamos aqui no passe, nos tratamentos, que ele utiliza para fazer toda essa reparação que nós precisamos. Esta aqui, coitada, ele não precisou sequer de aplicar um passe. A Berenice aqui, a mulher hemorroísa, essa mulher sofreu por 12 anos de um processo extraordinário, feliz de hemorragia, que ela sangrava a ponto de definhar por um processo uterino, depois de uma rua. Foi expulsa da cidade, teve o filho retirado dela porque era considerada impura, morando num casebrezinho afastado do centro da cidade, não sei quantos quilômetros, mais de 3 quilômetros. Quando ela tem o conhecimento que Jesus estaria na cidade, ela diz: se eu conseguir chegar até ele, eu estou curada. E ela pega o seu cajadozinho e vai, consegue chegar. Mas quando ela chega na praça Cafarnaum, era tanta gente que ela diz: eu não vou ter força, eu não vou conseguir. E ela começa a se arrastar, quase desfalecendo no meio da multidão, e diz: mas se eu conseguir tocar pelo menos na barra das suas vestes, eu estarei curado. Aí está a fé. E foi isso que ela fez. Ela segura aqui no talite de Jesus, e Jesus recebe aquele choque, sai uma descarga dele. É aqui que ele diz: mas Pedro, alguém me tocou. E aí Pedro, todo estabanado: mas Rabi, olha a multidão em torno de vós, como não querem ser tocados? Não, Pedro, alguém me tocou de forma diferenciada, porque de mim eu senti sair virtudes, fluidos.
Quando ele vira, ela está ajoelhada, chorando e pedindo perdão. Me perdoe, Senhor. Ele disse: não, filha, os teus pecados estão perdoados. Vai, estás curada. Ele sentiu e viu de quem se tratava. Ela é uma das que vai continuar a seguir Jesus até os últimos instantes da sua crucificação. Nós vamos falar disso. A cura de um leproso. E aqui é preciso dizer, ao passe que ele aplica, a força magnética, ele é retratado aqui, como ele gera a energia, era tão impressionante que ele ajustava as moléculas malsãs ali, naquele instante você saía e estava curado. Dos 10 leprosos que ele curou, só esse aqui, por incrível que pareça, que era o samaritano, voltou para agradecer e continua caminhando com ele. O resto sumiu, como sempre. Bem, temos mais. A sogra de Pedro. Aqui foi uma confusão danada, né? Tem até, né, uma paródiazinha que Pedro quase brigou com Jesus. Não vou falar não, porque Alberto vai gravar, né? Mas depois no final eu falo. Então, a velha estava aqui um couro e osso. Não vou entrar no detalhe não, porque vai gravar, não fica legal. E Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Não foi muito bom para Pedro não, né? Mas ele curou. O paralítico de Cafarnaum. Isso aqui é uma história extraordinária. Natanael ben Elias. O rico de Cafarnaum, que ficou pobre, na miséria, enfermo, no catre, um mendigo, depois de toda a riqueza que possuía, porque jogou fora na farra, na ganância, no gozo próprio, não se preocupou em fazer nada de positivo, caridade, nada disso. Ele usou em benefício dele. E ficou pobre, na miséria, enfermo, doente, paralítico, em cima de um catre que a cama era feita de varas, para quem viveu numa mansão, na época. Então ele recebia visitas de quando em quando de alguns amigos que ainda ia lá por compaixão. 2 ou 3 amigos, que o resto sumiram, como sempre, né? E aí um dia ele começa a sonhar que entrava um rabi em Cafarnaum e que curava ele. E ele começa a delirar, começa a sonhar. E nesse fatídico dia, 2 amigos vão visitar e ele diz que realmente Jesus estava vindo na cidade. E ele implora que levasse ele. Eles sem ter como levar, fizeram uma patiola, um banguê lá e saíram arrastando, amarraram ele e saíram arrastando a pele e o osso até a casa de Pedro. Essas casas eram feitas nas encostas e o telhado era feito de palha e barro na época. Encosta os fortes assim. Como a multidão era muita, o pessoal sobe pelo barranco, quebra um talhão da casa de Pedro e desce com uma corda de lençol Natanael bem no meio da sala onde Jesus estava atendendo. E Jesus vê aquele monstrengão descendo ali e tal. Quando largam aquele banguê lá embaixo, Jesus olha para ele e diz: eu sabia que você viria, Natanael. Mas, Senhor, como tu sabias, eu nunca te vi antes. Como sabes o meu nome? Eu te conheço de transanteontem, Natanael. Levanta, pega a tua cama e vai embora. E Natanael levantou do catre. Lógico, Jesus expulsou a meia dúzia de espíritos que estavam constringindo ele, restabelece o seu sistema neurovegetativo, e Natanael sai porta fora arrastando aquela cama de vara e sobe no mundo pulando de alegria. No final da tarde, Jesus termina de atender esse povo todo e vai para a beira do lago de Genezaré, que era costume dele meditar, e ele vai chorar. Pedro chega e encontra Jesus chorando. Mas, Senhor, estás a chorar por quê? Pela quantidade de pessoas enfermas, de mulheres que nós atendemos hoje. Não.
Aí chega João, mas Rabi, por que chora? Pela quantidade de crianças, órfãos e desvalidas que atendemos hoje, ele disse, não. Eu choro pela ignorância dos homens, que vendo a luz, o evangelho na terra, preferem caminhar nas sombras. Neste momento, olha como Jesus sabia. Natanael Benias, que acabou de receber o benefício da cura, está na cidade, na taverna. E entre mulheres de má vida e pilhas de vinho, ele está se perdendo de novo, jogando fora o benefício que houvera recebido. Não sabendo o homem que todo o processo espiritual, quando tratado e quando retorna com uma maior intensidade. Então Natanael voltou para o mesmo vício o qual levou ele. Aqui você tem o homem da mão ressequida de muitos anos. A mão dele era atrofiada, era um gancho. Olha o campo de energia que Jesus gera quando vai tocar a mão dele para restabelecer, através do passe, a mão encorujada deste homem. No tanque de Siloé, onde ele manda o cego lavar o olho, para que ele voltasse a ver. Os 10 leprosos, ele curou de vez. E o centurião de Cafarnaum. Olha o campo de energia, ele é retratado em toda. E aqui tem uma lição extraordinária que ele dá no povo de Israel e que dá em nós. Porque na época os romanos não eram cristãos. Os romanos adoravam o seu Deus, Shiva, Brahma, Vishnu, seu panteão. E o Deus de Israel era bem outro. Os judeus via em busca de seguir o Deus de Israel. Esse centurião aqui vai até Jesus e implora a Jesus que curasse o servo dele, que ele gostava muito, amava muito, que estava enfermo depois de uma batalha em cima da cama, paralítico. E Jesus diz assim, então vamos à sua casa. Ele vai dizer aqui, não, Senhor, não precisa que vás à minha casa. Se disseres uma palavra daqui, eu creio que meu servo será curado. Porque eu sou um homem de mando, Rabi. Quando eu digo aos meus homens, vai, eles vão, faça, eles fazem. Então eu creio que se tu disseres daqui para meu servo se curar, eu sei que ele estará curado. Jesus vira para a multidão e vai dizer, viram vocês? Jamais vi tamanha fé do povo de Israel. Olha que lição. E Jesus diz, pode ir que o seu servo está curado. Quando ele sai, não chega na metade do caminho, já vinha mensageiro dizer que o servo tinha levantado da cama, já tinha tomado um café e estava caminhando muito bem. Isso é extraordinário, né? Bem, e aqui, os famosos milagres, está aspiado, porque na realidade os milagres não existem na acepção que muita gente continua querendo entender, porque milagre seria uma derrogação das leis da natureza, e Jesus não fez. Tudo que ele fez é porque ele tinha domínio e conhecimento como manejar as forças da natureza pela amplitude da sua capacidade espiritual. Então ele sabia o que fazer, né? Aqui, ele estava lá na travessia do mar de Cafarnaum, bem menos aqui do que a gravura, né? Jesus andando sobre as águas. E para quem não sabe, o mar de Cafarnaum era um lago de águas praticamente doce. Agora, pela sua dimensão, parecia um braço de mar. E pegava aqueles ventos que vinham do oceano e encrespava mesmo e parecia um mar revolto. É aqui que ele estava fazendo a travessia. E a tempestade chega e começa a sacudir o barco de todas as maneiras e o povo começa a se desesperar. E aí, Jesus vai resgatar Pedro,
Jesus acalma a tempestade, né? Ele vê Jesus caminhando sobre as águas, né? Levitando. E aí, Pedro, deslumbrado, pergunta: mas então, Rabi, eu posso ir aí? Ele diz: pode, venha, Pedro. Agora vamos imaginar Pedro aí daquele jeito, né? Querendo sair do barco, né? Caminhar na água. Caminhou uns 3 passos, depois começou a afundar. Jesus vai lá e resgata Pedro e diz: homem de pouca fé. Transformar água em vinho, aqui é o primeiro milagre, entre aspas, que é a primeira ação magnética. Nós que trabalhamos hoje com o estudo do fluido magnético, conhecemos a transmutação, né, do fluido, quando na festa de Caná, uma boda de casamento ali na família e tal, onde estava participando a mãe dele, irmãos e ele também, o vinho então diz que acaba. E a mãe, preocupada, vai até ele e pede se ele não podia, né, ajudar em conseguir mais vinho. E aí ele diz: ainda não é a minha hora. Ainda não é a minha hora. Mas ele vai lá, manda encher as cânforas de vinho, e faz a transmutação magnética através do fluido. E todos os historiadores vão dizer que foi o melhor vinho que o pessoal bebeu ali no final. Bom, vamos lá. Os ditos milagres. Aqui é quando ele se apresenta, após a sua crucificação, a Maria de Magdala. Ela chorando porque o corpo havia desaparecido. Ele aparece para ela e pergunta: mas mulher, por que choras? Ah, porque roubaram o corpo de meu mestre. Mas por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Aí ela se dá conta pela voz que era ele aqui, é Jesus se apresentando espiritualmente, do mesmo jeito que vocês médiuns vê os espíritos quando se aproximam de vocês numa reunião mediúnica. Então ele vai e diz: vai e diga aos meus amigos, irmãos, que eu estou aqui. E ela vai dar o recado. Só que quando ela chega para dar o recado, onde todos estavam escondidos, porque no momento de sua crucificação, da sua prisão, fugiram todos covardemente. É bom que se diga isso, foi a covardia moral. Todos abandonaram Jesus, mesmo depois de terem recebido todos os benefícios possíveis. Como nós fazemos hoje. A maioria de nós. Pedro negou que o conhecia, Judas o denunciou com um beijo, certo? E os demais debandaram com medo de serem presos e serem julgados porque convivia com eles. O único que acompanhou Jesus até a sua crucificação foi João, porque era um adolescente. O restante foram as mulheres. Nesse quesito, as mulheres tiveram muito mais coragem do que os homens. Então aqui ele vai se apresentar e vai dizer que está vivo. E quando ele chega na casa para visitar, enquanto Maria está dando recado e sendo questionada, que ela estava louca, que ela estava mentindo, e alguém ainda vai dizer assim: vai acreditar na palavra de uma prostituta? Ele entra e se apresenta com essa frase aqui, ó: a paz esteja com vocês. É a saudação que Jesus faz quando entra porta dentro, mesmo com a porta fechada. Ó. Todos se assustam e Tomé, que era o pai da incredulidade, diz: mas Rabi, é você mesmo? Sim, Tomé, sou eu. Então deixa que eu veja de perto, deixa que eu ponha o dedo na tua ferida. E vai lá e enfia o dedão no local onde ele recebeu o lanceamento, para saber se ele já estava morto ou não quando na cruz. Olha como nós somos, né? Mesmo vendo, eu ainda não acredito. Bem, então aqui esses fatos até hoje foram tidos como milagres, porque na época não se tinha estudos para compreender a magnitude dos acontecimentos. E nós só vamos compreender isto
com o advento da doutrina espírita em 1857, quando os espíritos começam a materializar-se, começa publicamente chamar atenção com fatos concretos para a sua realidade existencial. Opa, agora não é mais com vocês não, agora é conosco. Que começou a se manifestar em todos os quadrantes do planeta. Começa nos Estados Unidos, em Hydesville, vai para a Suécia, por Swedenborg, começa Edgar Cayce, também nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vem para o Brasil, vai para a França. E ali no salão parisiense, os espíritos se apresentam de público, dizendo: nós estamos aqui. Essa fantasia aí de superstição não existe, somos nós. Agora é conosco. E vai ditar tudo isso que nós conhecemos hoje como doutrina espírita. Tendo por trás ele, comandando todo esse processo para quebrar a incredulidade. Então a ciência corre atrás para dizer: é charlatanice, é mentira, é verdade. Está vendo como é que a coisa funciona? E nós hoje estamos no centro espírita, recebendo todos esses conhecimentos e benefícios, e ainda agimos como há 2000 anos atrás. Por qualquer motivo a gente abandona Jesus, você abandona o trabalho, você desacredita, você faz, e não sabendo que nós estamos atrasando a evolução do próprio planeta e da nossa. Porque tudo isso que ele fez, a missão de Jesus aqui, foi justamente lutar para tornar o indivíduo melhor, mais consciente, conhecendo o que desconhecíamos, porque amor, perdão, caridade, fraternidade vai chegar na terra com Jesus. Quando ele pronuncia a palavra amor, os povos entraram em polvorosa. O que é amor? Reencarnação, pior ainda. Caridade, perdão, perdoa o teu inimigo. Mas como eu vou perdoar o infeliz que roubou meu jumento, tomou minha mulher, que fez como? Qual é o benefício? Que a maioria não entende até hoje. A eliminação dos vícios grosseiros que corrompem o corpo, a alma, a ganância, a inveja, a avareza, a exacerbação da posição do cargo. Tudo isso Jesus condenou. Então Jesus vai revolucionar, ele vai bater de frente com um sistema, e o sistema abalou-se. E tiveram pressa de tirar ele daqui. Então ele começa a ensinar. Foi o maior pedagogo que nós já tivemos. Não tem outro. Até hoje as academias bebem nos ensinos de Jesus. Disfarçadamente, mas bebe. Quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, olha como ele diz aqui: o homem, vê se é isso mesmo. Aqui como ele atendia. Quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, o homem variavelmente escamoteia no envoltório das palavras a que desejaria dizer. Então, ou seja, eu estou sempre escondendo a essência do processo. E a gente vê isso nos atendimentos fraternos. Só que Jesus sabia que você estava sabotando o processo. Porque ele via você por inteiro. Ele não via a personalidade. Ele via a alma, a individualidade do ser. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outro. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver e compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em asgar, no outro instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade. É só você tocar
no ponto, na ferida que alguém joga a sua mesma. Mas Jesus ia no ponto certo. Não tinha tergiversar com ele. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflito. A gente quer sempre aqui adequar a doutrina espírita ao nosso entendimento. Eu não aceito o que a doutrina está dizendo. O Espírito chegou, processei. Não, que nada. Quero adequar ao meu entendimento, porque me é cômodo. Mas o que eu preciso está ali. E eu digo sempre, vou morrer dizendo, sendo espírita, a gente não ouve o que a gente quer. A gente vai ouvir o que é necessário para a nossa realidade existencial. Se eu vou seguir ou não, aí é outra história. Jesus, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecido para si mesmo, que se debateria na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não tinha aquela prolixidade que é costumeiro nosso, ele era cirúrgico, assertivo, tá? Não se utilizava de circunlóquio nem de evasões. Quando recorria à parábola ou apresentava contra-interrogações aos fariseus hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o façante se descobria nas suas próprias palavras, porque ele tinha conhecimento do que estava por trás. Então ele era preciso. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote, que ele indagara quem era seu próximo. Mas, Rabi, então quem é meu próximo? Jesus respondeu a ele, ele foi narrar ali a parábola do bom samaritano e obrigando no final, pela lógica, a conclusão que o próprio fariseu admitisse. E aí, quem é o próximo dele? Realmente é aquele que usou de misericórdia para com ele, não para você e faço o mesmo. Ó, que bacana. Igualmente aplicou o método com aqueles que lhes inquiriram se era lícito pagar o imposto, pedindo-lhes uma moeda, indagando de quem era a efígie nela esculpida. Ó, outra lição. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia do que se tem conhecimento. Os estrupiados da vida, que estavam no fundo do poço, porque ali não tinha jeito. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas, não. Era o passe, era água, era o vai, não peques mais. Era o que Jesus fazia. Afastando os obsessores. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, como se julgava na época a transferência, da hereditariedade. Então você estava sofrendo porque seu pai fez, sua mãe fez. Ele não transferia porque não era real, porque ele sabia que cada espírito trazia a sua programação, embora você possa sofrer a influência do meio, mas ele não transferia. Não fazia que somatizasse os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Ele não condenava, para que você aprendesse também a não condenar. Mulher, estavam os que te condenavam. Ninguém me condenou. Não, Rabi, eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais, para que não te aconteça desgraça maior. Aqui a gente condena, a tua tem direito. Amava-os, transmitindo-lhes segurança, auxiliando-os a redescobrir as potencialidades latentes abandonadas. Vá e faça diferente.
despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naqueles instantes, não porém impedindo que prosseguisse conforme o desejasse. Estou lhe ajudando, estou lhe mostrando o caminho, mas você segue se você quiser. Ó, em nenhum setor da história não existe uma obra em mais de 65 milhões de cópias, traduzida para todas as línguas que vocês possam imaginar. Uma que afirme que Jesus foi atrás de alguém para curar, para consertar, para fazer qualquer situação. Não. Mas ele atendeu todos que foram a ele e dava a receita certinha. A receita é essa. Vai e faça diferente. Vem e me segue. Não. Quem seguiu se deu bem. Quem não seguiu, comprometeu a sua reencarnação de novo. Jamais o impôs. Convidava. Vem tu e me segue. Vem que eu vou te fazer pescadores de alma. Ó. Vai, vende o que tendem aos pobres, vem e me segue. O cara seguiu? Uma coisa nenhuma. Assim somos nós. Era buscado por todos, sem os procurar. Porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são o campo e o espaço onde agirá. Bem, revolucionário por excelência. E ele revolucionou. Foi uma revolução sociomoral, espiritual, a chegada de Jesus entre nós. Príncipe da paz, mensageiro do amor, revolucionário sim no campo das ideias. Tinha no verbo afiado, por ser conhecedor das leis fisioquímicas do universo, e conhecer a ficha kármica de todos os espíritos vinculados ao planeta Terra. Então Jesus sabia o que fazia e o que dizia. E tiveram pressa de dar fim ao homem, pensando que matando o homem mataria a ideia. Estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Lógico que isso estabelece conflitos, uma luta, um embate, e aqueles que conseguiram, que mantiveram, se libertaram, e hoje são os espíritos que nós chamamos espírito de luz, guias da humanidade e tudo mais, que trabalham com ele no mundo espiritual. Oferecia a contribuição do primeiro passo, os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. Ele ilumina, limpa o caminho, lhe puxa e diz: agora daqui para lá é com você, viu? E aí a gente não quer entender o convite da caminhada. A obra em geral é a ação de cada um que ele cabia realizar. Então, dentre os seus ensinamentos, de tudo isso que nós já assistimos, nós temos os grandes sermões, proferidos por ele, que até hoje está nos anais da história, da psicologia, com toda a atualidade. Então ele vai dizer, o primeiro deles, e o mais importante, é o Sermão da Montanha, também chamado Sermão das Bem-aventuranças, onde você tem as bem-aventuranças, onde ele nos exorta a um chamado extraordinário de conhecimento moral e espiritual, a ponto de Gandhi, Mahatma Gandhi, afirmar publicamente que se no mundo se perdesse, se queimasse todos os livros e ficasse só o Sermão do Monte, a humanidade não teria perdido nada. A profundidade desse sermão. O segundo é o sermão profético, proferido no Monte das Oliveiras. Podemos perceber ainda de que forma velada a amargura do Cristo com a incompreensão dos homens diante das mensagens de vida que ele veio trazer, quando ele sabia que ele ia ser preso e sacrificado. O terceiro, denominado Sermão do Cenáculo, que é o sermão que ficou assim designado por ter sido proferido no recinto onde Jesus fez a chamada última ceia antes da sua prisão.
E o último representa uma reprimenda e severa admoestação aos escribas e fariseus, que é o sermão dos 8 ais. Viu outra coisa a gente aprende? Vamos lá. Sermão dos ais, ó. No átrio, ali, ele vai chamar a atenção de todos. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os formadores de sacerdote, eram os levitas. Tá? Hipócritas. De cara, ó, a multidão está aqui. Ele não mandou recado não, viu? Então, para muita gente, cheio de melindres, cheio de dedos, Jesus falou de público. Hipócritas, por que fechais aos homens o reino dos céus? Porque eles ensinavam de forma equivocada. Pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam permitias entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sobre o pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maiores condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor, e depois de o ter feito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cego, que dizeis, quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou, que era o apego às posses que eles tinham ao trono da terra. Então Jesus não mandou recado não, aqui, ó. Foi lá e meteu o dedão e falou de público. Tá bom? O que queres que eu faça? E aí, olha bem. Pergunta para ele aí. Senhor, o que queres que eu faça? Porque essa foi a pergunta que o doutor da lei fez para ele às portas da entrada de Damasco, quando indo perseguir o último reduto cristão de Jesus. Isso é para ele. E aquele que pergunta, o que quereis que eu vos faça? Ele está perguntando. Senhor, o que queres tu que eu faça? Paulo perguntaria a ele. E aquele lhe pergunta, o que quereis que eu vos faça? Você me faz hoje melhor do que eu. Já é alguma coisa. E eu deixei aqui na poesia do ensinamento, que ele vai fechando todos os recados diretos que ele mandou. O Evangelho de Jesus é um poema. A simplicidade não requer explicações metafísicas nem elasticidade filosófica para entendê-lo. Olhai as aves do céu, não semeia nem ceifam. Nosso Pai Celestial alimenta. É a lição do desprendimento. Vamos ver aqui para ver se vocês estão entendendo. Na poesia suave, ele vai dizer aqui, ó, para entender. Então o recado vem aqui. As aves do céu não semeiam nem ceifam, mas o Pai Celestial alimenta. A lição do desprendimento. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. É a lição da perseverança. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a lição da autoanálise. A gente compreende. Quando fores convidado para um banquete, senta no último lugar. É a lição da humildade. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. É a lição da caridade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É a lição do acolhimento. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a lição da delicadeza. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É a lição da paz.
Saiu o semeador a semear a sua semente. É a lição do trabalho. Viu por que a gente precisa sair? Levar alguma coisa de útil. Para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. É a lição de volta para casa. E a gente não aceita, não prepara o caminho. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. É a lição da nobreza. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É a lição da firmeza. Tratai a todos como gostaria de ser tratado. É a lição de justiça. Vai e não peques mais. É a lição da resistência. Lázaro, levanta-te e anda. É a lição da fé. Procure Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema da vida, enfim, tudo que eleva e ilumina. Por isso é tão difícil para a ciência e para a filosofia encontrá-lo. Poesia suave de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Nos dê uma noite de paz e muita alegria, que possamos entender a sua mensagem extraordinária de revolução nas mentes e nos corações humanos. Daqueles que buscam compreendê-lo e aceitá-lo. Muita paz.